Tá? Então vamos lá. Desceu, desdobrou o cara, vai fascinar o cara. Vai fascinar como? Para o cara ter confiança cega nele, no espírito. Para ter confiança cega nele. Você vai ter confiança cega em mim. Você não vai ouvir nada se uma pessoa chegar e falar que você está errado. Não aceita. Tá? Ele até se afasta. Se afasta. Se a pessoa ficar falando para você que você está fascinado, que está errado, que está aquilo, se afasta daquela pessoa. O espírito fascinador, ele inspira a confiança cega na pessoa. E a pessoa não acredita de jeito nenhum que está sendo enganada. A pessoa vai chegar, alguém vai tentar falar, fulano, você está sendo enganado, está errado isso não está de acordo com o que o Cristo ensinou, isso que você está fazendo está errado. E ele vai achar que tudo que ele está fazendo é normal, mesmo estando errado. Exemplo. Ele vai pregar a palavra de Deus, vai trabalhar com a mediunidade, mas fica enchendo a cara de cerveja. O fascinador vai falar para ele, não, pode beber sua cerveja, tá normal, pode encher a cara, beber bastante. Entendeu? E ele vai achar que isso daí, o médium, que tá normal. E aí o que não tá fascinado, que tá na luz, vai falar, tá errado, cara, que mentor é esse que diz que você pode beber à vontade? Isso não é mentor da luz. Ele, não, cara. Não, o meu mentor diz que eu posso beber à vontade, não tem problema. Eu vou lá no bar, o que eu faço? Eu bebo todas e evangelizo todos os pinguços. Então faz parte, tá tranquilo. Eu vou lá no bar, evangelizo os pinguços todo e encho a cara. Meu mentor fala, vai lá, enche a cara e evangeliza todo mundo. Ou seja, o espírito fascinador, ele, além de inspirar a confiança cega de você achar que está certo e não ouvir ninguém, ele inspira doutrinas falsas, como se fosse a expressão da verdade. Ou seja, isso é uma doutrina falsa, como se fosse a expressão da verdade. Ele vai achar que está fazendo uma coisa certa. Ele vai lá no bar e vai achar que tudo aquilo que ele está fazendo é certo. Ele está evangelizando, mas tá enchendo a cara? Está errado. Ele limpa e suja ao mesmo tempo. Evangeliza, mas os caras continuam na cachaça. Por quê? Ele não pode nem falar para os caras parar de beber, porque ele está bebendo também. Ele está bebendo também. Como é que ele vai falar para os caras parar de beber? Aí fica todo mundo evangelizado, mas cheio de vício. Todo mundo evangelizado, mas cheio de cachaça. Se destruindo, se suicidando. Isso eu falo para todos os vícios. Então, não existe isso. Não existe mentor que vai chegar e vai falar para você assim, vai lá no bar, enche a cara com eles e evangeliza. Não existe, está errado. Mas está fascinado, vai achar que está fazendo certo, como se fosse a expressão da verdade. Porque o espírito fascinador, ele é destro, ele é argiloso e ele é muito hipócrita. Então ele vai fascinar aquele médium, para o médium fazer um monte de loucura, como se fosse a expressão da verdade. Mas não é só por aí. Vamos mais fundo, vamos mais. O médium vai passar por uma hipnose, para fazer toda a vontade do espírito. Ele vai falar, faz isso, você vai fazer isso. Ele vai desdobrar toda a noite. Aí vão aprofundar a fascinação. Principalmente se o médium começar a ficar muito conhecido. Então ele é precioso, é muito conhecido. Vamos pegar um bacilo psíquico, vamos inserir esse bacilo psíquico no cérebro perispiritual dele. O bacilo psíquico vai envenenar ainda mais as correntes de pensamento dele. Mas vamos fazer mais. Vamos fazer uma reprogramação mental nele. Qual é a reprogramação mental? Tudo aquilo que ele aprendeu lá atrás, de evangelho, de livro dos espíritos, de livro dos médios, a gente tira tudo e a gente insere uma memória artificial. Ou seja, um livro dos espíritos totalmente deturpado. Um evangelho segundo o espiritismo deturpado da realidade. Convicções. Não aceita isso, não aceita aquilo. Isso aqui, não pode, isso pode. Tudo distorcido da realidade espiritual. Afinal de contas, esse médium vai ser um instrumento dos espíritos das trevas. Quando ele gravar vídeo no YouTube, ele vai passar tudo que foi ensinado para ele lá embaixo, como se fosse a expressão da verdade, e aí ele vai e influencia todos vocês a acreditar numa coisa que não existe. Aí ninguém evolui. Tem mais. Quer fama, né? Quer ser reconhecido?
Quer aplauso? Quer ser reconhecido no mundo inteiro? Está com muita sede disso? Entrou vaidade? Tem arrogância? Tem prepotência? Está se sentindo o bambambam? Você é o melhor médium de todos? O mais inteligente de todos? É assim que você se sente? Ah, então tem mais. O mago negro vai na casa do médium. Aí vamos supor que o médium está em sintonia, tá? O mentor já se afastou. Tá? Porque o médium tem um mentor. Vamos supor que o mentor do médium seja Eurípides Barzanufo. Só que o médium entrou em sintonia com as trevas. Eurípides Barzanufo vai se afastar. Mas não vai desistir do médium. Ele vai continuar lutando pelo médium, tá? Ele se afasta dele, mas continua lutando. Porque o espírito da luz tem que respeitar o livre-arbítrio. Ou ele não é da luz. Ele não pode forçar. Ele é da luz. Então ele tem que respeitar o livre-arbítrio do médium. Ele tem que respeitar. O médium escolheu aquilo. Então o Eurípides Barzanufo vai se afastar, vai ficar à distância. Mas vai lutar pelo médium, porque ama e quer colocar ele no caminho de volta, mas não vai impedir. Então o Mago Negro vai entrar, vai cumprimentar o Eurípides Barzanufo. Oi, irmão, tudo bom? Tá em sintonia comigo, então tu já sabe, né? Se afasta que é meu. É, gente, é assim, é desse jeito. O Eurípides Barzanufo vai estar ali do lado e não vai poder fazer nada, porque é livre-arbítrio do médium. O Eurípides Barzanufo vai ficar em pé observando o Mago Negro fascinado e levar ele lá para baixo. Não vai poder fazer nada, porque o médium escolheu isso. É desse jeito, não estou contando historinha, não. É assim que funciona no plano espiritual. Tá? É assim. Por que eles ficam querendo o tempo todo desviar o Pedro do caminho? Porque se o Pedro se desviar do caminho, os mentores daqui, nós, vamos nos afastar e eles vão pegar o Pedro. É desse jeito, ele não é melhor do que ninguém. Não tem exceção à regra nesse caso não, tá? Então, Eurípides, sai, entrou em sintonia comigo, tá? Vou levar. Aí o Mago Negro vai se mostrar para o médium como Eurípides Barzanufo, que é o mentor dele. Vai aparecer para ele e vai falar, olha, você está fazendo um ótimo trabalho, meu filho. O canal está crescendo, você está ganhando muitos inscritos, muita visualização, vamos aumentar isso, a gente tem que alcançar mais vidas. Vamos lá. Aí o que ele faz? Eu trouxe aqui um negócio para você, que eu vou colocar na sua cabeça, para poder os nossos laços fluídicos se estreitarem mais, para você captar mais as minhas inspirações, minhas intuições. Posso botar na tua cabeça? Pode, claro. Claro, mestre Eurípides, bota na cabeça. Aí aquilo se entrelaça no córtex cerebral dele. É uma rede magnética feita pelos magos negros e cientistas com comandos de tudo que ele tem que fazer em prol do não progresso da humanidade. Só que tem mais. Tem mais, porque às vezes o médium já está muito conhecido. Então é um instrumento então tem que ser um instrumento eficiente. Às vezes o Mago Negro não vai poder estar do lado do médium o tempo inteiro, porque ele tem outros médios para fascinar, ele tem outros trabalhos para fazer, ele tem muita coisa para fazer, ele não pode ficar só com aquele médium. Apesar do médium já estar conhecido, já estar com... Não, mas tem outras coisas para fazer. Então, o que ele vai fazer? Poxa, eu não vou estar do lado dele. Ele já está fascinado, está hipnotizado, está com bacilo psíquico no cérebro, está com tudo, mas ele tem que ter o mentor do lado dele. E eu não posso estar do lado dele o tempo inteiro. Eu não posso estar do lado dele o tempo inteiro. Assim o Mago Negro fala, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um cascão astral, um clone, com a imagem de Eurípides Barzanufo. O que é um cascão astral? É um ser artificial, feito de matéria astral e de ectoplasma. É um ser artificial, tá? 2 braços, 2 pernas, é um corpo artificial criado pelos magos negros de Eurípides Barzanufo, ou seja, um clone. É um clone do Eurípides. Igualzinho, um clone. Só que ele é um boneco. Ele não é um ser vivo inteligente. Ele é um boneco. Então, como é que a gente vai fazer para ele ser o mentor daquele médium enquanto o Mago Negro não está? Os magos negros vão pegar um ovoide, né? Que é um espírito bem complicado, né? É um espírito bem complicado. E vai fazer o seguinte com o ovoide. Vamos preparar o ovoide, tá?
Vai limpar o ovoide, limpar ele todinho, tirar todas as substâncias tóxicas dele, para não contaminar o médium quando se aproximar. E vamos fazer o seguinte, vamos preparar esse ovoide. Vai hipnotizar o ovoide durante um bom tempo. Hipnotizar, 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 de tudo que ele tem que fazer com o médium. Ele vai dar orientação para o ovoide, de todas as orientações que ele tem que dar para o médium. Ó, você vai falar isso para ele, isso, durante um bom tempo com o ovoide. 1 ano também, 2 anos, preparando o ovoide. Enquanto o médium está sendo preparado, hipnotizado durante 1 ano, o ovoide também está. Os dois ao mesmo tempo, para não perder tempo, né? Tudo ali faz isso. Preparou o ovoide? O médium não está desdobrando lá para os laboratórios? Vai deitar o médium lá numa maca, com uma tecnologia avançadíssima. Os cientistas das trevas vão escanear o cérebro perispiritual do médium. Escanear. Porque esse ovoide que vai ser o mentor dele não sabe da vida dele. E ele tem que saber da vida dele. Vocês entenderam isso? Ele não vai ser o mentor, o ovoide? Então ele tem que saber da vida do médium, não tem? Tem que saber de toda a vida do médium. Como é que ele vai saber de toda a vida do médium? De rápido, assim, bem rápido. Vamos desdobrar o médium, vamos escanear o cérebro perispiritual do médium, aí todas as lembranças que estão no cérebro perispiritual do médium, a gente insere tudo no ovoide. Todas as lembranças do médium, bota no ovoide. Aí o ovoide vai saber da vida dele toda. Entenderam? Bota no ovoide. Essa é uma das preparações. Fora a hipnose. O ovoide está pronto? Pega o cascão astral, o clone astral do Eurípides Barzanufo, pega o ovoide e bota aqui, ó, na cabeça do cascão astral. Aí fica um ser artificial híbrido. Um ser artificial com um organismo vivo dentro de si. Ou seja, um espírito, um ovoide. Bota na cabeça do cascão astral, do Eurípides Barzanufo. Esse vai ser o mentor daquele médium que entrou em sintonia com as trevas. Quando bota o ovoide na cabeça do Eurípides Barzanufo falso, do clone, aí ele abre o olho. Aí os cientistas ficam tudo maravilhados olhando assim para a criação deles, todos felizes, né? Felizes, olha o nosso trabalho perfeito. Eles ficam todos, né? O que o criador sempre fica orgulhoso do filho, né? Que criou, né? Tá pronto o Eurípides Barzanufo falso que vai ser o mentor do médium. Aí o cientista fala, aí vem o cientista-chefe, né? Porque às vezes tem um chefe de legião, um espectro nazista desencarnado, né? Que olha assim, você fez um ótimo serviço, doutor fulano de tal. Aí vai falar assim, agora você vai lá, vai ficar 24 horas por dia do lado do médium e você vai ser um mentor dele, você vai inspirar tudo nele, vai falar tudo que ele tem que fazer, tudo que nós hipnotizamos você aqui durante 1 ano, 2 anos, todas as orientações que nós demos para você dar para ele, você vai ficar do lado dele orientando ele em tudo que ele tem que fazer, como um mentor dele. Aí o mentor fica do lado, o Eurípides Barzanufo falso. O verdadeiro fica à distância observando, fazendo de tudo para trazer o cara, para tirar o cara da cegueira espiritual e trazer o cara de volta para o caminho. Eles ficam loucos, ficam fazendo de tudo. Mas não pode interferir, livre-arbítrio. Vai usar outras pessoas para ajudar, que estão no caminho, né? Aí o Eurípides Barzanufo falso fica do lado dele, orientando. Olha, imagina o Eurípides Barzanufo falso. Olha, você vai fazer o seguinte hoje. Você vai entrar lá na Cracolândia, você vai encher a cara de crack, mas você vai evangelizar todos os viciados em crack. Traz os viciados em crack para tua casa. Você vai evangelizar eles na tua casa, vai bancar todos eles. E vai fumar crack junto com eles também, porque tem que fumar o crack junto com eles, né? O cascão astral vai fazer isso com o médium. Ou seja, ele vai inspirar doutrinas absurdas, ou seja, conselhos absurdos totalmente deturpados da realidade. Vai mandar ele fazer coisas que são consideradas até mesmo perigosas. Está no livro dos médiuns isso, lá na Fascinação. Coisas perigosas.
O espírito fascinador vai conduzir aquele médium, como se fosse um cego. Vai conduzir ele como se fosse um cego. O médium vai ter confiança total no mentor. Meu mentor disse, eu nem discuto, eu faço. Cuidado. Porque o seu mentor pode ser um cascão astral com um ovoide na cabeça. E ele está dando ordens para você e você nem discute, você vai lá e faz. Mesmo que às vezes seja um negócio totalmente deturpado da realidade. Você vai fazer, você tem confiança cega no mentor, você não questiona, você sai fazendo tudo o que ele manda. Por isso que a gente fala aqui, o espírito vai incorporar no médium, beleza, mas vai falar o quê? Quem é você? Vai falar o quê? Vai sair incorporando porque tem vontade absurda de incorporar? Cuidado, isso daí vai entrar em sintonia com eles também. Eles vão preparar um cascão astral de um Exu Caveira e vai falar, por exemplo, com uma médium aqui, vão incorporar. Aí a médium vai falar, o Exu Caveira está aqui, está mandando fazer isso, isso, isso e isso. É um cascão astral. O cascão astral pode chegar aqui na forma de uma pombagira, aí vai chegar, por exemplo, perto do Sérgio, a pombagira. Aí vai falar assim, ó, Sérgio, fala ali para Daniela que ela tem que engravidar do Russell, pelo menos em 1 mês ela tem que engravidar dele, porque essa criança tem que vir. Tem que vir. Não tem que vir nada. Não é agora. Vamos supor que ela tenha que engravidar só daqui a 5 anos. Mas o cascão astral está falando que tem que ser agora. Mas ele está na imagem de uma pombagira bonitona, cheia de luz em volta. Aí o Sérgio, sem questionar, precipitado e ignorante, né, e totalmente ingênuo, fica louco com a orientação da pombagira, que é um cascão astral, e fala, Daniela, ó, tá falando aqui, você tem que engravidar em 1 semana, tem que engravidar em 1 mês. Aí a Daniela vai lá, tira o DIU para tomar remédio e engravida. Não era a hora. Aí começa a acontecer um monte de problema. Então tem que questionar. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado com a ingenuidade. Por isso que a gente fala, estuda para que não sofra. Se ficar ignorante, eles vão te pegar. Não adianta boa vontade. Não adianta boa vontade. De boa vontade o umbral está cheio, a irmã acabou de dizer aqui. Não adianta boa vontade. Você tem que começar a adquirir uma certa malícia, mesmo que você seja um espírito angélico, você tem que começar, você está aqui na Terra, aqui o bicho pega, entre os encarnados e os desencarnados. Está todo mundo aqui, ó. Tá Pai João de Aruanda aqui, que acabou de canalizar com ele, tem guardiões da humanidade aqui, tá cheio, tá lotado. Por quê? Porque a coisa tá feia. É para tentar reverter um pouco dessa situação. A gente sabe que não vai reverter tudo. Mas dá para reverter muita situação com esse vídeo. Esse vídeo aqui pode fazer muito médium abrir os olhos e entender que as coisas não são assim totalmente como eles pensam. Gente, esses caras são especialistas, eles são inteligentíssimos, eles vão te enganar. Se você entrar em sintonia com eles, você vai ser mistificado. Tenho boa vontade, quero o progresso da humanidade, mas entrou o negócio de querer fama, de ser reconhecido, ficar vaidoso, ficar arrogante, ficar prepotente, achando que você é o melhor, você é o mais inteligente, você é o mais usado, você tem mais dons. Ferrou, vai ser mistificado, eles vão entrar. Tu entrou na sintonia deles, é livre-arbítrio, os mentores vão se afastar e eles serão os seus mentores. O trabalho é o mesmo, só que os da luz trabalham para o progresso. Eles trabalham para o não progresso. É o mesmo trabalho. Só que um trabalha para o mal e o outro para o bem, mas é o mesmo serviço. Um trabalha para o não progresso e os outros trabalham para o progresso. E aí você vai ser instrumento deles. Dona Sônia, por favor, chega aqui. Tem microfone para ela? Vem aqui, vamos trabalhar, por favor. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar que é importante. Vem cá. Se isso aqui é uma mistificação, eu nunca vi o diabo lutar contra si mesmo.
Se o que está acontecendo aqui agora é uma mistificação, se é um animismo, se ele é um louco, nossa, o planeta Terra está precisando de uma mistificação dessa. Está precisando de mais loucos como esse. Né? Está precisando. Fala do desdobramento, dos ovoides que você viu ligados a médiums, que eu vou explicar para eles o que é. Tá, eu fui desdobrada. Bota mais perto e fala mais alto, por favor. Eu fui desdobrada, aí fui levada num campo aberto. Era, parecesse uma... Era como se fosse uma colina, mas era um espaço enorme, era muito grande. E tinha muitos médios, eu acho que tinha... Médios não, ovoides, devia ser milhares, porque era uma área enorme, era grande. E eu estava ali no meio, tinha um mentor do meu lado, que eu não vi quem era, não sei, mas eu sei que ele falava comigo. E os ovoides, eles tinham, assim, era como se fosse na altura, assim, mais ou menos. E a visão que eu tinha, porque eles me permitiram ter a visão dessa forma para eu entender, ele tinha uma boca muito grande e tinha olhos. Uma pele rosada. Ele era tipo uma geleia, como se fosse uma geleia, e era rosado. E como é que todos esses ovoides estavam? E eles estavam como se fosse um círculo. Círculo cheio de ovoides, um do lado do outro. Era um círculo. E eles estavam como? Tinham filamentos que saíam deles, que ligavam uns aos outros. Eram vários ovoides assim em círculo e tinham filamentos que ligavam um ovoide no outro. E tinham filamentos que saíam deles, mas eram filamentos, gente, que era tão fino, tão imperceptível, que a gente quase nem via. Vou te interromper só um pouquinho, para a gente não perder o fio da meada e eles entenderem o que está acontecendo. Esses ovoides, deixa eu explicar uma coisa para vocês, não é todo o espírito que quando se transforma em ovoide, que perde totalmente a consciência e a razão, não. Tem uns espíritos que têm um nível intelectual muito alto, então mesmo ele se transformando em ovoide, ele consegue continuar raciocinando. Ele não perde toda a razão. É claro, é um raciocínio fragmentado, mas já é o suficiente. Ele tem ali 40%, 50%, 60%, 70% de raciocínio ainda. Dá para usar. Dá para os das trevas usar. Só que ele sozinho, ele é muito pouco eficiente. Então o que o das trevas faz? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 30 que tem um nível intelectual alto, 30 ovoides, que não perderam totalmente a razão, e vamos ligar uns nos outros e fazer uma consciência coletiva que é como se fosse um só. Sozinho eles não servem, mas todos juntos, é um instrumento e tanto. E esses filamentos finos é chamado de fio de ouro, que é o que liga o corpo mental ao perispírito. Como ele perdeu o perispírito, ele perdeu o corpo astral, os filamentos ficaram um cordão de ouro. Esses são os fiozinhos que ligava. Aí eles usam esses fiozinhos, o cordão de ouro, para ligar um ovoide no outro. Aí fica uma consciência coletiva poderosa que foi hipnotizada, preparada, e de lá do umbral, não precisa ele ficar do lado do médium, não. De lá do umbral, essa consciência coletiva vai emanando ondas de pensamento para o médium que está em sintonia com eles. Ou seja, fica dando direção, fica dando intuição. Aí o médium fala, estou sendo intuído agora, não sei de onde está vindo, não é meu mentor não, está vindo da espiritualidade. A intuição para fazer isso, está vindo dos ovoides, está vindo deles, da consciência coletiva. A intuição e a inspiração para você fazer isso e aquilo outro. Está vindo da espiritualidade sim, da espiritualidade do inferno, está vindo de lá, e tu está seguindo a direção de lá como se fosse da luz. Pode falar. Mas era assim bem, e tinha como se fosse fios que saíam deles, também muito fino, que seguiam assim, tomavam rumos assim, iam para locais diferentes. Aí o mentor falava assim para mim, enfia a mão na boca deles e pega o que está lá dentro. Aí eu enfiava a mão na boca de um, tirava, mexia e tirava. Quando eu tirava, vinha assim tipo uma geleca, sabe? E vinha, eu pegava uma bolinha como se fosse... Era, vamos dizer, uma bola de ping-pong, mas para ter uma ideia, mas não era assim tanto desse tamanho, era um pouquinho menor. Mas ela estava fosca, ela não tinha brilho, era uma coisa assim muito fosca, muito...
Aí o mentor falava assim, que era a chama do Criador que estava apagada. A centelha divina nesses ovoides estava apagada. Estava claro, apagada. perdeu o corpo astral. A centelha divina está totalmente adormecida. Totalmente. Tem um monte de encarnado aqui que está com a centelha adormecida. Que dirá de um ovoide? Aí depois o mentor falava assim para mim, eles estão conectados na mente de muitos médiuns. Olha o que ela disse, o que o mentor falou para ela. O mentor que falava. Essa consciência coletiva está ligada nas mentes de muitos médiuns. Mas não é só médium não, tá? Também tem outras... Não é só uma consciência coletiva não, gente. Lá é grande, lá é amplo. Tem outras consciências coletivas que está ligado na mente de político. Tem outras consciências coletivas que está ligado na mente de empresários. Tem outras consciências coletivas que está ligado na mente de juristas. Tem outras consciências coletivas que está ligado na mente de artista, de cantor, de cantora. Aí ele falava assim, está ligado na mente de muitos médiuns e está fazendo com que eles interpretem tudo de forma diferente. Tudo que é passado para eles interpretam de outra forma. Interpreta tudo de uma forma distorcida da realidade, de espiritualidade. E aí, gente, como é que a gente fica? E aí, como é que a gente fica? Como é que fica essa história? O Brasil, que era para ser a pátria do evangelho. Estamos trazendo esse conhecimento aqui. E o cara aqui é chamado de louco. Chamado de maluco. Quem é aquele maluco lá que incorpora Jesus? É aquele louco lá que incorpora até Deus? É aquele louco? Aí estão preocupados com isso. E aqui nós trazendo a realidade como ela é. E as pessoas preocupadas que ele está canalizando Jesus, Miguel, que o pai está falando através deles. Por quê? Uma vez o Pedro perguntou, por que a gente... Para Sabrina, por favor. Por que é que a plataforma de oração, não. Ele falou, né? Não, isso não é elogio. Por que a plataforma de oração é atacada? Plataforma de oração não. Por que ele é atacado? Por quê? Aí ela disse, porque você está trazendo uma realidade totalmente diferente daquilo que eles pintaram como verdade e como regra. E nesse planeta aqui primitivo, tudo aquilo que você traz diferente da realidade, mais expandido, né? Você não está tirando algumas coisas, tem que tirar mesmo, né? O padê, fantasia, com capa, com cartola, com o tridente na mão, tudo isso é idiotice. Idiotice total. Tem umas coisas que tem que tirar. Mas outras coisas não tira. Ele só vai acrescentar mais coisa e vai expandir aquilo que já foi trazido. Só isso. E vai dizer, gente, não é só isso não, gente. É isso e isso aqui também. Tem mais. Vamos mergulhar mais fundo. Vamos viajar no universo de forma mais profunda. Aí ferrou. Porque a zona de conforto é uma beleza, né? Não quero sair daqui. Não aceito. Então ela falou, você é atacado porque você traz a realidade espiritual de uma forma muito mais expandida do que eles acreditam. Então é demais para a cabeça, demais para eles. Por quê? Porque são primitivos, são ignorantes, não têm expansão de consciência, não têm evolução espiritual para compreender o que está sendo trazido. Fala. Então, de vez em quando eu e o Pedro temos esses diálogos, então às vezes ele faz essas perguntas e como eu já estou hoje num outro patamar, graças a Deus, então eu sempre procuro dar esses tipos de resposta para ele, porque hoje eu compreendo muito mais o trabalho da plataforma de oração e o que a plataforma de oração veio fazer e até mesmo a missão dele, procurando dar o suporte, até todos nós procuramos dar o suporte necessário para que esses espíritos possam, através dele, realizar o trabalho que eles se comprometeram no plano espiritual realizar. Porque no início, para mim, foi um pouquinho difícil para entender, mas hoje, para mim, é tranquilo. Se eu estou aqui escutando tudo que o Osho está trazendo, tudo que ele está falando, é porque eu me abri para isso, assim como muitos outros devem se abrir. Porque uma das coisas que eu lembro perfeitamente é: um reino dividido não subsiste. E hoje eu ouvi, até compartilhei no grupo dos médiuns,
eu ouvi um vídeo em que essa pessoa, não lembro agora o nome, mas essa pessoa estava falando justamente que muitas das coisas que os mentores vieram falar através do Pedro, que Jesus agora ele está vindo como justiça. Jesus agora ele está vindo como espada. Então, ele continua sendo amoroso, sim, mas o tempo que nós estamos vivendo, ele está vindo como justiça. Então, por que se falado tanto sobre as trevas? Tem que se falar, porque nós temos que entender como as trevas trabalham e o conhecimento, como eles estão agindo. Se nós não soubermos nada sobre as trevas, nós não temos como ascender, nós não temos como nos proteger deles, entender os trabalhos, como eles agem, o que eles fazem. Então, por isso que é falado o tempo todo aqui na plataforma de oração sobre o reino das trevas, sobre a forma deles agir. Então, hoje eu tenho essa compreensão e essa consciência. E eu estava até falando isso para o Pedro hoje, sobre isso, que até a gente achou que hoje a reunião fosse acabar um pouquinho mais cedo, mas eu até falei para ele ali, eu disse, pode ser que a reunião hoje ela não acabe tão cedo quanto a gente vai imaginar. Agora eu tenho uma coisa para te dizer, você é uma ótima oradora, mas eu vou ter que te interromper, senão serão 50 minutos a Sabrina falando. Por isso que eu tô querendo canalizar com ela. Só que ela ainda não percebeu. Eu tô me aproximando dela, o jeito dela de falar tá mudando, algumas coisas, alguns trejeitos está tendo, e ela ainda não percebeu que sou eu. Foi assim que eu vi no Pedro, quando eu comecei a canalizar com o Pedro. Ele estava na cozinha, com a Sônia e com a Sabrina, ele começou a falar, e a forma dele de falar mudou, só que ele nem sentiu a canalização. Aí a Sônia e a Sabrina falaram assim, Pedro, você está falando igualzinho um fulano de tal. Pedro, você está falando igualzinho um fulano de tal que... Ele é mesmo, estou falando parecido, que coisa estranha. Aí eu falei, estou canalizado com ele, sou eu, Osho, estou aqui, vou trabalhar com ele. Vou trabalhar com ele. Eu tenho um trabalho a fazer com ele e vários outros espíritos. E foi avisado que quando ele viesse, ninguém seguraria ele. E não vai segurar. Os ataques só dão mais força e propaga mais o trabalho. Por isso que eu estou implorando para gravarem vídeo atacando ele. Porque além de propagar o trabalho, vocês definem os seus destinos. Não é porque ele é especial, porque está atacando ele, não. É por causa do comportamento. O comportamento te tira do planeta. E eu quero que muitos de vocês saiam daqui. Quando eu olho para a cama falando, não estou falando com todos, não. Eu estou falando com aqueles. Com a erva daninha, a fruta podre. É com a fruta podre que eu estou falando. Porque eu sei muito bem quem são esses espíritos. Quando você escreve no comentário, o Pedro é o futuro João de Deus. Quando você escreve isso, você está sendo intuído pelas trevas a escrever isso. Você está escrevendo aquilo que aqueles espíritos que você está em sintonia estão mandando você escrever. Porque você é um deles, você veio de lá. Você veio de lá. Quando escreve isso para ele, que ele é o futuro João de Deus, está sendo intuído pelas trevas. Então, gente, muitos desses médiums que acham que está trabalhando para a luz, que acham que está sendo intuído pelos espíritos da luz, que são esses ovoides, e que estão com cascão astral do lado, está sendo com todas essas obsessões, se não mudar, se ficar assim até o fim e desencarnar dessa forma, o espírito vai direto lá para baixo. E quando estiver descendo, o véu vai cair. E tudo que foi feito e foi falado, todos os conselhos que foi dado na internet, tudo distorcido da realidade, vai aparecer na tela mental. Ou seja, todo o equívoco, todas as besteiras que foram feitas, vai virar ovoide. Vai virar ovoide. Já vai descer, já perdendo o corpo astral.
dependendo do nível de culpa. Então esse vídeo aqui não é para você ficar com raiva dele dos espíritos, porque os guardiões estão aqui, os espíritos da justiça, que muito espírita não conhece. É para que você mude. Você que eu falo são vários, tá? Porque são muitos. Vocês, para que vocês mudem. Para que vocês mudem enquanto é tempo. Porque se mudar, fala assim, peraí, tem alguma coisa errada, eu vou mudar, vou parar com isso. Esse costume não tá legal, vou tirar esse vício. Vou tirar esse negócio de sede de poder, sede de aplauso, mas às vezes não enxerga que está com sede de aplauso de poder, mas está. Tem gente que vai te orientar, mas você tem que ouvir a pessoa, mas lembrar que está fascinado. Quando der aquela vontade de não acreditar, de não aceitar, lembra que está fascinado, já desdobrou para lá um monte de vezes. E o espírito fascinador inspirou você a não aceitar nada que vem em orientação dos outros. Então você vai ter que lutar contra isso, porque é a fascinação em andamento. Luta contra isso e ouve as pessoas que vão falar com você. Luta contra a fascinação, você é mais forte. Se você quiser se desamarrar, tirar essas amarras psíquicas, você mesmo, você consegue. Você consegue tirar essas amarras psíquicas, essa coesão mental. Ouve as pessoas que vão falar com você. Não fica com uma postura firme, não vou mudar não, está exagerando. Cuidado, você está fascinado, muitos estão fascinados. Então, gente, se não mudar e desencarnar dessa forma, quando desencarnar vai direto para baixo. Tem um monte de espírita de outras religiões que vai lá para baixo e não entende por que foi. Vai lá para baixo e a culpa pode ser grande, enquanto estiver descendo, pode se transformar num ovoide. Enquanto estiver descendo. É isso que vocês médiuns querem? Então vocês percebam que trabalhar com a mediunidade não é brincadeira. Pensa bem antes de querer ser médium. Pensa bem. Pensa bem, porque se você não veio com essa missão, não se mete nisso. Você não veio com a missão de médium, não se mete nisso. Porque o que acontece? Começa a entrar nessa vertente que eu acabei de falar, aí você desencarna, você nem teria esse destino de se transformar em ovoide, nem iria para o umbral. Aí você acaba tendo esse destino horrível, porque quis se enfiar num negócio que não veio na tua programação encarnatória. Trabalhar com isso aqui, gente, não é brincadeira não, isso aqui é árduo. É árduo. Num planeta primitivo como esse, cheio de gente ruim, é árduo. Falar de amor, fraternidade e ainda por cima trazer um conhecimento mais expandido no universo, num planeta onde tem uma humanidade totalmente limitada, totalmente agarrada à religião, a dogma, a doutrina, mente fechada, agarrados a rituais ainda, guardando imagens, venerando deuses. Só tem um Deus, só existe um Deus venerando. Eu venero a deusa, sei lá o que, o Deus não sei o que, que nada, que Deus o que? Só tem um Pai, que é pai e mãe. Então você vir com uma missão igual a desse aqui, para expandir consciência, para abrir mais, porque tem que abrir mais, gente, porque não para, é direto a expansão. Ó. Ah, tá bem aberto, mas não para aqui não. Abriu bastante? Vai ter mais, tem mais. A expansão de consciência não para. Num lugar onde a zona de conforto é grande, as pessoas não aceitam nada do que é novo, que quando vem o novo é loucura, é maluquice, está mistificando, é um louco, é árduo, não entra nessa. Não entra nessa. É árduo. Vai ser muito atacado, vai ser muito escarnecido, vai ser muito humilhado. Vão tramar contra você direto. Vai ser atacado pelos espíritos das trevas direto, em sonho, desdobramento, mesmo com proteção. Vai pegar uma cota. Vocês acham que ele não é atacado? Toda hora. Toda hora. Pessoas que estão em sintonia com as trevas são usadas para afrontá-lo. Ele vê na hora que a pessoa está sendo usada, que nem marionete, para atacar ele. Ele vê nos comentários. Vê nos comentários. Ele sente. A gente avisa, ó, marionete. Pilha. É um dos que estão lá embaixo, dentro de uma piscina com uma gosma, nus, pelados, cheio de tubo, dormindo assim, totalmente preso na Matrix. Totalmente preso na Matrix. Não tem nem ideia do que tem no universo. Não tem nem ideia do que tem no plano espiritual. Mas nem imagina. Acha que só porque tem o livro dos espíritos, o livro dos médios e outros livros psicografados que sabe tudo. Sabe nada. Não sabem nada. Sabem muito pouco.
Todos os seus espiritualistas, todos os seus médiuns, famosos e não famosos, não sabem nada. Nenhum de vocês não sabem nada. São crianças, embriões no universo, bebezinhos. Eu falo com propriedade para todos, famosos e não famosos, todos. E a mediunidade de todos vocês, a esmagadora maioria, 98, 99%, é tudo de prova, porque vocês são todos espíritos endividados, todos. E não são evoluídos. Não são evoluídos. Quando a gente traz alguém evoluído de verdade, vocês estraçalham, vocês não aceitam. Quando traz alguém evoluído mesmo, com luz mesmo, bem além, com a evolução bem além dessa humanidade, é crucificado, é açoitado, toma tiro, é invejado. Por quê? Por quê? Porque não aceitam a luz. Aqui se comprazem nas trevas. Quando a luz chega realmente, de verdade, sai todo mundo correndo. Não suporta, não quer. A luz chega de verdade mesmo, sai todo mundo correndo. Ou ataca. Ou alguém ataca num comentário, em palavras, aí o comentário tem 10, 20, 30, 40 curtidas. Mas quem curtiu não comenta, só curtiu. Ou seja, pensa igual. Pensa igual. Porque sabe que se escrever, vai se expor. Mesmo que seja um perfil fake, vai se expor. Aí não quer. Aí fica procurando um comentário de ataque para curtir. Porque pensa igual. Pensa igual. Mas aquela coisa, né? O mundo roda, né? O mundo roda. Aí acontece isso, acontece aquilo, uma coisa puxa a outra, aí vem outra, vem outra, vai acontecendo, crescendo. Porque quando o trabalho é de Deus, gente, quando o trabalho é de Deus, quando é de Deus, de verdade, e é para o mundo, é planetário, ele só cresce. Independente de ataque, de escarnecimento. Cresce, 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 cresce. Cresce, não para de crescer. E os próprios que estão atacando, as sementes estão plantadas. Estão sendo plantadas. Ou seja, está todo mundo sendo atingido pela mensagem. Está dando certo. Está todo mundo sendo atingido pela mensagem. Mas não fiquei na palestra inteira. Mas ficou 2 minutos. Os 2 minutos entrou. Os 2 minutos entrou. Já era. Já absorveu, o corpo mental já absorveu. A informação entrou. E depois que a informação entra, não sai mais. Não sai, gente. O cérebro físico pode esquecer, mas o corpo mental não esquece. O corpo mental inferior fica tudo registrado. Fica tudo registrado. Quer ver? Aqui está rolando uma palestra, não está? Está rolando uma palestra. Aí daqui a pouco acaba, vai todo mundo embora. Daqui a um mês, os técnicos siderais, ou seja, os espíritos evoluídos, superiores, que têm uma tecnologia avançadíssima, eles têm um aparelhinho de tecnologia avançada, não é extraterrestre não, tá? É espírito daqui da Terra, mentor, benfeitor. Eles têm um aparelhinho de alta tecnologia. Aí daqui a um mês eles chegam aqui e falam assim: nós queremos saber o que aconteceu na reunião da plataforma dia 5 de março de 2023. Monta o aparelhinho. Sabe o que o aparelhinho faz? Ele pega toda a informação, todas as imagens e sons do que está no espaço e no éter. Os registros acásticos. A caixa, registro acástico. A caixa, palavra sânscrita de gênero masculino, que significa espaço, éter, tudo que está no espaço e no éter. A memória astral. Os aparelhinhos são colocados aqui e eles captam a memória astral, ou seja,
tudo o que aconteceu aqui no dia 5 de março de 2023. Tudo. Pega tudo. Daqui a um mês, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Pega tudo. E aí eles assistem tudo o que aconteceu, em detalhes. Tudo isso aqui, ó. A filmagem e o som. Tecnologia do plano espiritual superior. A memória astral do lugar. Sabe onde eles fazem isso? Nos laboratórios das trevas, lá embaixo. Eles botam esses aparelhinhos lá nos laboratórios e eles querem saber o que aconteceu naquele laboratório durante, sei lá, um ano. O aparelhinho pega tudo que aconteceu durante um ano. Pegou tudo que aconteceu durante um ano, leva para o plano espiritual superior. Aí os benfeitores ficam tudo assistindo lá. E olha lá, aconteceu isso, olha lá que eles fizeram isso. Mas tem uma outra forma mais eficiente. Porque se for assistir um ano é muito tempo, né? Ah, então tem uma outra tecnologia. Vamos fazer o seguinte, senta todo mundo numa poltrona, desce um capacete e transfere todos os registros que está no aparelho de um ano no cérebro perispiritual dos mentores. Em 1 segundo. Pronto, já sei tudo o que aconteceu em um ano. Impossível? Você sabia disso, espírita? Você sabia disso, dirigente? Aí, chega aqui e fala. Eu tenho que repetir, eu sei que já foi falado, mas tem que repetir, porque tem gente que, né, tem propósito. Depois que eu vi o espírito com microfone e de óculos, eu saí do vídeo. Depois que eu vi o espírito de óculos de grau e de microfone, depois que eu vi a pombagira, o preto velho de microfone, eu saí. Tem mais. Depois que eu vi o preto velho falando de WhatsApp, aí eu parei de ver. A tecnologia que os caras usam é muito superior. O WhatsApp já está obsoleto. Como é que o preto velho não vai falar de WhatsApp? Preto velho de verdade. Se os caras andam em nave, com aeróbos, que anda muito mais rápido à velocidade da luz, aeróbos que entram em buracos de minhoca e vão para outra galáxia. Os pretos velhos vão para outra galáxia dentro de aeróbos, entram em buraco de minhoca. Chega lá em 5 minutos, gente. Trabalham com tecnologia, vocês não têm nem ideia do que é um pai velho. Vocês estão vendo o tamanho da ignorância desta civilização, desta humanidade? O tamanho da ignorância, gente. No Brasil, hein? Onde esses espíritos estão se manifestando. E imagine num outro país. Imagina num outro país que não tem essa cultura. Imagine a ignorância espiritual nesses países. A espiritualidade está gritando, está urrando que tenha um médium com coragem de verdade para gravar esses vídeos, porque tem que ter coragem, né? Para aguentar tudo que está passando, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Mas não é coragem. O requisito não é só coragem, porque coragem tem outras pessoas que têm. Falta elevar o padrão vibratório, elevar a moral, largar o vício, mudar algumas condutas, tirar a sede de poder, tirar a vaidade. Tirar a sede de ser reconhecido. Está faltando isso. Como é que vai juntar isso? Não vai. Não tem. Aí tem que fazer o quê? Já que não tem, vamos mandar um avatar para lá. Já está pronto. Aí o avatar já encarna pronto. Não precisa passar pela... Não. A partir do momento que ele lembrar quem ele é, só precisa de um start assim, ó. Só para lembrar, porque está no esquecimento. Isso é normal. Pode estar na vida que está, pode estar na cachaça, na noitada, na prostituição, na vida que está. A partir do momento que o avatar lembrar quem ele é, ninguém segura ele. Porque ele vai mudar o panorama da situação a qual ele veio mudar. Ele vai fazer de tudo para mudar. Ele vai. Que é o que está acontecendo agora. Que veio para botar a casa em ordem. Veio para botar a casa em ordem. Tá feia a coisa. Então vai exortar mesmo, porque tá tudo errado. Tá tudo errado.
Vai continuar a exortação mesmo. Vamos falar tudo aqui no profundo que os médios estão passando e outros. Chama o Pedro para ir no seu centro, para dar palestra. Chama. Mas se prepara. Porque pode ser que vocês não vão ouvir o que vocês querem. Pensa bem antes de chamar ele. Porque pode ser que vocês não vão ouvir o que vocês querem. Porque ele não vai ficar nas orações longas de 1 hora e nem na doutrinação de espíritos sofredores. Ele faz isso? Faz. Ele é amoroso? Faz. Mas ele veio muito mais para aplicar a justiça. Igual o pai veio há 2000 anos atrás. Veio para ser a espada, a justiça. Só que essa justiça não é a do homem falha, não. É a divina. É a divina. Por isso que os guardiões planetários estão tudo com ele. Porque ele é um deles. Estão tudo com ele. Eles estão aqui agora, pulando de alegria com o que está sendo passado. Porque outros não fizeram como tinha que ser feito. Só foram marionetes de espíritos para escrever. Só uma marionete. Então agora a gente faz o serviço como ele tem que ser feito. Como ele tem que ser feito. Tem um preço a pagar? Tem um preço. Tem um preço a pagar. Tem um preço alto. Mas uma coisa eu posso dizer. Depois que desencarnar e voltar para o plano espiritual, sabe o que vai fazer? Vai querer programar a próxima encarnação para pagar o preço alto de novo, porque a recompensa vai ser tão grande, a felicidade vai ser tão grande, que vai ver que todas aquelas besteiras da Terra serve de nada. Vai ficar lá, é claro, um tempo, mas vai querer voltar para pagar um preço alto de novo, para ser atacado de novo, para ser humilhado, escarnecido de novo, porque ele vai ver o quanto aquilo vai ter valido a pena quando chegar lá. O quanto vai ter valido a pena. Vale a pena. Vale muito. Muito. Porque existem lugares, regiões astrais, planos espirituais, dimensões, que, gente, não dá pra gente passar para vocês. Não dá. Nem falando e nem através da escrita. A gente vai falar de uma forma que dê para aproximar um pouco, mas não dá. Não tem palavras. Não existe. Você tem que sentir e ver. Você tem que estar lá para ver. Mas para entrar lá, tem que ter vibração. Se não tiver na frequência, como é que vai entrar? Então o que a gente está fazendo aqui? Fazendo com que vocês cheguem perto dessa frequência. Para quê? Para vocês entrar lá. Para vocês entrar lá. Vocês conhecem a colônia Nosso Lar, não é isso? Legal, né? Bonito. Pedro já foi levado lá em desdobramento. É lindo. Uma natureza linda, bela. Mas vocês já entraram no reino do Cristo? Já entraram no reino do Cristo? Colônia Nosso Lar se torna um abismo na frente do reino do Cristo. Se torna o fogo do inferno na frente do reino do Cristo. O Jamar, o guardião planetário, que trabalha com ele, trabalha aqui nessa casa, é de lá. Entrou lá. Precisa virar anjo para entrar lá, não. Quem disse? Um monte de profeta da Bíblia que depois que desencarnou foi para lá. Chico Xavier está lá. Ou vocês acham que Chico Xavier está na colônia Nosso Lar? Chico Xavier está lá. Jamar é de lá. Vocês acham que o Jamar é da colônia Aruanda? Tem certeza que o Jamar é da colônia Aruanda? Não estou dizendo que a colônia Aruanda é ruim, não. A colônia Aruanda é maravilhosa. Maravilhoso. Mas o reino do Cristo... Leiam os livros de Ramatiz, do Hercílio Mais. Ele fala do reino do Cristo. A felicidade que é estar lá. Ele fala,
Um minuto no reino do Cristo não equivale a uma vida de 100 anos aqui na Terra, mesmo com todas as alegrias terrenas. Todas as alegrias terrenas daqui da Terra, 100 anos, você sendo rico, saudável, tendo tudo do mundo durante 100 anos, não equivale a 1 minuto no reino do Cristo. Não equivale a 1 minuto no reino do Cristo. Como é que você fica quando ele se conecta ao Pai e ele fica vendo as dimensões superiores, que isso aí com ele é constantemente? Como é que vocês acham que ele fica? Vendo aquilo tudo, em conexão com o Pai o tempo inteiro, vendo aquilo tudo, querendo voltar e querendo passar para vocês o que ele está vendo e não consegue porque não tem vocabulário. Imagina a frustração dele, querendo passar para vocês o que ele está vendo e sentindo, e ele não consegue porque não tem vocabulário para passar. Não tem, gente. Ele não vai conseguir passar. Jamais é de lá. Pai João de Aruanda também é de lá. O João Cobu, que veio aqui agora, antes de mim, na canalização. O Pedro é de lá. O Pedro é de lá. Quer muitos queiram, quer não. E ele está aqui para fazer um serviço que foi avisado antes. Foi avisado. E não entenderam. Foi avisado por Kardec, lá numa passagem lá, que ele viria. Outros que nós canalizamos falaram que ele estava vindo e que quando ele chegasse, as coisas seriam feitas de uma forma mais ampla, mais profunda e ninguém seguraria ele. Está aqui. Está aqui. Não precisa ficar botando a mão e curar, não. Fazer paralítico andar, fazer gente cega enxergar, não. Não, não. Isso aqui que é falado, ó, é muito mais valioso do que botar a mão num paralítico e ele continuar andando. O que adianta botar a mão no paralítico, ele sair andando e não mudar o interior? O que adianta? Botar a mão no olho de um cego, o cego voltar a enxergar e não mudar, continuar o mesmo. Não adianta nada. Não adianta nada. É só corpo. Em espírito ele enxerga, mesmo estando cego. É só corpo, é só capa, é um invólucro. É um invólucro. Então, o que se fala vale muito mais. Jesus curava, mas o que curava de verdade não era ele botando a mão e fazendo paralítico andar. O que curava era o que ele falava. É o que ele falava que curava. Ou vocês acham que uma palestra dessa aqui, vocês acham que vai salvar quantos? Vai salvar muitos, porque vai ficar no canal. Vai ter gente que vai ver daqui a 10 anos e vai salvar aquela pessoa que vai estar desviada daqui a 10 anos. Então, isso aqui que gravado aqui vai curar muitos, vai levar muitos para Deus. Isso é o que vale. Não é botar a mão e fazer um cego enxergar, fazer um paralítico andar. Não. É o que se fala. Avatares vêm, sabe para quê? Para falar. Não é para ficar curando, não é para ficar vindo parente aqui e falar, fulano, sua mãe desencarnada está aqui, está dizendo isso, isso, isso. Aí tem que provar, né? Ela desencarnou no dia tal, da doença tal, você mora na rua tal, no número tal, a tua família, teu nome do outro é tal, porque tem que provar, né? Que é mesmo, né? Tem que falar tudo em detalhes. Para que adianta fazer isso? Trazer todos os parentes de vocês desencarnados aqui, dar recado para vocês e vocês não mudarem? Ficar dizendo para vocês quem vocês foram em outra encarnação e vocês não mudarem. Gente, que se dane outra encarnação. Pensa no momento atual. Evolui agora. Isso é infantilidade, é criancice, querer saber quem foi, querer recado de parente. Está no plano espiritual, gente. É espírito imortal. Tem outros que nem estão aqui mais. Tem outros que já foram levados para encarnar em outro planeta. Muitos dos seus que já desencarnaram já estão encarnados em outros mundos. Deixa eles seguirem a vida deles. Pensa em você agora. Pensa em crescer agora, evoluir. Pensa nisso. É o que o tempo reclama, é isso agora. Não fica querendo sinais e prodígios. Absorve o que está sendo dito. Aplica em você de verdade. Não é para gravar que nem um computador, não. É para ser o ensinamento. Ser. Aí você se cura e quando desencarnar, você vai para uma dimensão onde você vai ter uma alegria, uma felicidade imensa. Aí você vamos supor, daqui a 30 anos você reencarna. Daqui a 30 anos terrestres você reencarna. Mas lá no lugar onde você foi, você ficou 500 anos. E aí? Que tal 500 anos no reino do Cristo?
Se o Ramatiz disse que 1 minuto lá vale muito mais do que 100 anos aqui de alegria, imagina você 500 anos no reino do Cristo. Aqui passou só 30 anos. Daqui a 30 anos você reencarna. Mas lá o tempo é diferente. Você fica 500 lá e daqui a 30 encarna aqui.